Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós temos a presença ilustre Dessa vez desse lado da câmera. desse lado da câmera, que Já é lá o Matheus, é o meu marido, Quem não conhece? pra quem não conhece. Gente, já aviso que os animais, cachorro e gato, estão liberados na sala. Então vocês vão ouvir aí barulhinho de patas, um correndo. O gato escondido. Então assim, abstraia esse ruído a mais, ok? Bom, no vídeo de hoje a minha ideia é fazer um vídeo... Tá nada. Não. Bom, no vídeo de hoje eu vou entrevistar o meu marido, porque foi ele que fez as entrevistas pelo Quebec Untapped. Tudo bem que já tem 3 anos? 2017. 3 anos. Então já tem 3 anos. Quase, né? Tem quase 3 anos. Então provavelmente aí no que nós vamos falar tenha já mudado ou não, mas eu acho que acaba dando aí um indício, um norte pra vocês, ok? Norte foi de propósito? Canadá no norte? Não, não foi propósito. Não sei. Ok. Amor, fala um pouquinho como que foi as suas entrevistas. Bom, a entrevista foi uma entrevista normal, do que se entende uma entrevista, que ela foi por Skype. Que... As entrevistas aqui, no caso, no contexto da missão, elas são um pouco mais rápidas do que uma entrevista normal que se faz no Brasil, porque para eles é um volume grande de entrevistas a fazer. E tem que lembrar que Quebec é pequeno assim em população, né? O Quebec tem menos gente que a cidade de São Paulo. Então para eles, algumas centenas de pessoas é um mundo de gente e eles ficam loucos. Então a primeira entrevista, ela é sempre um pouquinho mais rápida. O entrevistador pergunta experiência, formação, talvez alguma coisa específica de uma tecnologia ou outra, no caso de TI, do que você tem conhecimento e muito obrigado, eu vou para a próxima. Né? Então não espere nenhuma entrevista de meia hora, 1 hora, 10 minutos, 15 minutos, que é bem conciso, e porque eles realmente acham que é uma loucura ter muitas pessoas. Realmente eles têm, porque eles cuidam individualmente de cada um dos... legal, né? De cada um dos dossiês abertos, então eles tratam, mesmo que a pessoa, sei lá, ela saiba só jogar bolinha de gude, ela manda um currículo e eles vão ler. Então, o tempo é precioso. Isso. Pessoal, lembrando que eu acho que já deve ter comentado isso em algum dos vídeos aí, mas vale a pena reforçar. Relembrar. No caso, meu marido, ele participou 2 anos seguidos da missão de recrutamento, porque o primeiro ano foi em 2016, se eu não me engano, ele tentou, ele chegou a passar pela primeira fase, eu acho que na segunda ou foi na terceira fase, eles pediram um documento que é chamado CSQ, que é Certificado de Seleção de Quebec. Aí isso daí eu vou explicar em outros vídeos, mas a gente não tinha esse documento, então ele foi recusado por conta disso. E por coincidência, a empresa que me entrevistou, é o órgão público Revenue Quebec, que é onde eu trabalho hoje. Não para eles, eu trabalho para a LGS, mas alocado no Revenue Quebec. Isso mesmo. Bom, amor, sobre em 2017, foi em torno de quantas entrevistas que você acabou fazendo para a LGS? Sim, na LGS foram 2 entrevistas e uma prova. A prova meio que foi uma leve entrevista também. Mas eu percebi que isso é para quase todas as companhias, assim, com alguma variação ali e aqui. Mas geralmente, pelo que eu falo com as pessoas, são 2 entrevistas e uma prova. Para quem é técnico, para quem não é técnico eu não sei, gente. Então, mas para quem é técnico, uma prova, seja funcional, seja técnica. E esse é meio que um padrão entre as empresas. Eu li em algum lugar que é possível que algumas empresas possam aplicar uma prova de francês. Mas eu não escutei ninguém que tenha passado por isso. Sim, até porque, querendo ou não, praticamente todas as entrevistas... isso também é outra pergunta. Toda entrevista ela foi feita em português ou teve em algum momento que você pôde também falar inglês ou que o entrevistador falou inglês para saber se você também sabia falar? Não foi, português. Eu falei português? Falou português. Não, desculpa, gente. Perguntando se o entrevistador chegou a falar francês ou inglês com você. Sim. Sim, eles falam francês desde o começo, é a língua principal deles, todos os recrutadores são francófonos. No meu caso, no meio da entrevista ele muda para inglês. Ele vai começar a fazer, ele faz uma pergunta, você responde em francês, a pergunta seguinte ele fala em inglês. Então ele espera que você responda em inglês.
Isso foi no meu caso, acredito que na maior parte dos casos da LGS, que eles têm cliente nos Estados Unidos, tem cliente na parte anglófona do Canadá, então eles devem fazer isso para ver o quanto de pessoas eles vão recrutar que possam ser enviadas a esses lugares. Se for uma empresa totalmente em Quebec, eu não sei se eles vão chegar a fazer uma parte de entrevista em inglês. Mas é possível, aconteceu comigo. Tá, ok. Bom, então no caso você comentou que da LGS foram 2 entrevistas e a prova. Sim. A primeira entrevista, o foco foi genérico, então ele meio que comentou, ele perguntou coisas sobre a sua vida profissional. Ele chegou também a perguntar alguma coisa sobre imigração, sobre a sua família, aquelas perguntas que tem no Brasil, quais são os seus hobbies. Chegou a perguntar essas coisas, tipo, que hoje em dia eu acho isso bizarro, mas como que foi, assim, mais ou menos as perguntas, se você se lembra um pouco, assim? A primeira entrevista foi super rápida, então uma entrevista padrão do tipo tempo de experiência, tecnologia tem mais experiência, qual a sua formação, tipo de projeto que você trabalha, essas coisas, e anotou isso. A segunda, ele meio que repetiu as perguntas da primeira, se for bater alguma coisa, e fez a mais em relação à imigração. Ele perguntou da família, no caso da Thaís, minha esposa, se ela tinha vontade de vir também, se ela falava francês, no que ela trabalhava. Ele perguntou se a gente conhecia já Quebec, se a gente tinha uma ideia de como é que era. Ele chegou a fazer uma pergunta ou outra, eu não lembro se chegou a fazer sobre hobby. Eu acho que sobre hobby não, porque eu acho que ele, se não me engano, ele pediu para descrever um pouco os projetos que eu tinha trabalhado. Sim, que aí foi um pouco mais técnico. Sim, porque na primeira entrevista ele falou, você trabalhou em que tipo de projeto? Projeto de tal tipo. Ok. Aí na segunda foi, me descreve esse projeto. O projeto tinha esse problema, tinha que resolver de tal forma, a gente teve que ir atrás de tal tecnologia, a gente teve tal problema maior, a gente resolveu dessa maneira, ele pede isso. Que aí realmente ele vai focando, ele vai tentando entender os projetos e o tamanho deles. A problemática que você está acostumado a resolver. Isso. E, obviamente, tudo isso você fala bastante que ele avalia o francês. Isso, porque assim, aí é que tá, né? Algumas empresas podem pedir para você fazer um teste de francês, só que se toda a sua entrevista já está sendo em francês, responde e-mail, mensagens em francês, já é, querendo ou não, uma avaliação. Né? Se você contar, se você vai ter um cargo técnico, isso já é mais que o suficiente, porque você não vai ser responsável de escrever os manuais ao público geral da empresa. Você não vai ser responsável pela deontologia da empresa, então você não vai estar com o público direto, você vai estar com o seu gerente, com seus colegas. E aí, se você colocou nós vai, nós vem, tudo bem, eles deixam passar. E aí, isso também é outra pergunta, sobre a parte da entrevista, quanto ao seu francês. Com certeza hoje, a gente já está há 2 anos aqui em Quebec, o nosso francês está, principalmente o seu, está muito melhor do que na época que você fez a entrevista. Papão tudo. Mas lá na época que você fez as entrevistas, com certeza você falou errado, ou teve alguma coisa que você não soube falar, mas ainda assim você foi. Até hoje. Até hoje. Então era isso que eu queria falar pra gente dar essa dica pro pessoal. Que, gente, tipo assim, não pensem que vocês vão chegar numa entrevista em outra língua falando como vocês falam em português. Vocês vão falar errado. Isso vai ser por ano, gente. Se vocês imigrarem, ficarem aqui, anos depois, vocês estão falando coisas não em português, mas o português é a raiz da nossa linguagem, né? A gente fala pensando em português por muito tempo. Então você vai fazer construção de frase que lembra português, você vai fazer aquele diferente do Então, até hoje eu falo eu não falo certo. Então, mas aí isso é normal. Então eles sabem disso. Aqui, uma coisa interessante que a gente percebeu, que tem muito mais diversidade de estrangeiro. Muita. Em São Paulo também tem. Tem em São Paulo, mas assim, aqui eu acho que aqui é mais intenso, Então eles estão acostumados a ouvir pessoas de sotaque diferente, de sotaque latino, de sotaque português, sotaque que não fala espanhol. De sotaque árabe, então você falou com sotaque esquisito, falou lá muito, não tem problema, eles até gostam do nosso sotaque. O que é super engraçado, assim, que eu acho, engraçado não, mas legal, é que eles são tão acostumados com a parte da imigração e tal,
que às vezes eles podem perguntar uma segunda vez, tá tentando falar isso daqui? E assim, eles tentam também muito assim, meio que adivinhar pelo contexto, por mais que você tá falando errado. Porque assim, querendo ou não, obviamente, né, eles olham pro seu nível de francês, mas eles olham principalmente sobre a sua experiência, sobre a sua carreira. Porque é muito mais fácil colocar uma pessoa para aprender uma língua que ela tá vivendo ali todo dia, do que ela ter tipo 10 anos de experiência na área de programação com tal tecnologia. Ela vai demorar muito mais, porque quando você inicia com uma tecnologia ou na área de TI, enfim, qualquer área, você ainda não sabe os macetes daquilo, você ainda não tem experiência. É muito mais barato, entre aspas, você fazer um profissional experiente aprender francês do que pegar um francófono não experiente e dar 10 anos de experiência para ele. Porque você vai ter que esperar 10 anos para ele aprender aquilo. Sim, e o francês aceitável, ele já vem com aceitável, não é isso que eles avaliam, e ele aperfeiçoa aqui. Todavia, lembrando, obviamente, que a gente está falando que não tem medo, mas a pessoa tem que ser capaz de formular uma frase e de entender o que eles estão falando. Encadear uma ideia, passar uma informação corretamente, a informação pode estar sem os detalhes certinhos, sim, mas tem que passar a informação em francês, usar um tempo verbal coerente, então isso é necessário. Mas não precisa falar que nem o Victor Hugo, assim, o poeta Que aí também, nesse ponto, que é o do francês, ai, Jesus, até esqueci o que eu ia falar. Mas o que eu acho super legal nesse ponto é justamente isso, assim, porque a avaliação que o entrevistador vai fazer, ela vai ser referente ao seu francês, né? Mas ele vai ser no estilo, ele vai fazer